Paz e graça. Eu queria compartilhar aqui um pensamento, uma meditação na palavra de Deus, uma palavra de ânimo que se encontra Hebreus capítulo 11, versículo 7, é o versículo base para a meditação. É o versículo que, através dele, se desenvolveu o pensamento. Está escrito assim, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé, ele tinha uma chamada de Deus no momento crítico. Deus, ele decidiu que destruiria o mundo por meio de um dilúvio, porque o pecado, ele atingiu uma proporção que despertou em Deus assim um desagrado pela criação da humanidade. Então Deus resolveu destruir toda a humanidade. Porém, Deus achou graça em Noé e resolveu avisá-lo dos seus projetos, dos seus planos em relação à destruição do mundo, e ordenou Noé a construir uma arca para abrigar um casal de espécie de cada animal e com certeza também a sua própria família. Noé recebeu uma única incumbência de Deus: construir. Noé foi chamado para construir. O testemunho de Moisés era a construção que ele estava fazendo. A pregação de Noé era a construção que ele estava fazendo. Ele não precisava fazer mais nada a não ser construir. A gente tem assim um conceito de que Noé ficava pregando para os outros, anunciando, falando e tal, e ninguém dava credibilidade. E eu confesso que eu também já fiz isso muitas vezes. Mas quando a gente vai lendo, relendo, você vai percebendo que não é exatamente isso. Não é, acredito que não. Claro que se alguém quiser pensar que era isso, tem um livre pensamento para pensar como julgar melhor a interpretação, mas eu não concebo mais dessa maneira. Eu concebo que ele foi chamado para construir, e o seu testemunho era a construção, era a obediência ao que Deus tinha falado, até porque era ridículo o que ele estava fazendo. Porque, claro que alguém devia indagar: por que você está construindo? E a resposta é: porque vai vir um dilúvio. E isso aí sim é ridículo, porque nunca houve isso, nunca choveu, nunca tinha acontecido algum tipo de enchente. Então era ridículo, não tinha sentido o que Noé estava falando. Mas ele seguiu obedecendo a Deus, construindo. Então a minha reflexão é só isso mesmo. Continue construindo. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, independente se te taxam de ridículo, independente se acham que você é um idiota, independente se não concorda com o que você está fazendo. Você tem convicção da sua relação com Deus? Porque uma coisa eu te falo: tem muita gente que diz que tem relação com Deus e não tem relação nenhuma. Mas se você tem uma relação real com Deus, continue construindo mesmo no meio desse caos, mesmo no meio da falta de fé. Até porque, na verdade, eu não acredito nem que seria uma falta de fé, não, porque se tem uma coisa que eu estou vendo acontecendo agora, é uma suposta fé por causa da situação que estamos vivendo. Mas isso é coisa passageira. Daqui a pouquinho passa esse clima desta pandemia e as pessoas vão voltar ao normal. Mas você que é cristão, você que sabe dos sinais de Deus, observe que isso é um sinal de Deus. Se desperta. Se você não tem ainda uma relação boa com Deus, é um crente fanfarrão, sai fora disso. Se apega a Deus de verdade, porque o Senhor, Ele realmente cumpre com a sua palavra, e Ele não quer nos pegar despercebido. Então os sinais vêm,
Porque os discípulos perguntaram assim: Senhor, qual o sinal da tua vinda? E dentre os sinais que ele falou, coisas relacionadas a guerras, pestes, fome, terremotos, pestes estão inseridas nos sinais da volta do Senhor. Então isso é uma realidade. É uma realidade, é um despertamento. Se você já está construindo, continue construindo. Quem sabe muitas pessoas podem ser salvas através da sua construção. Não leve para o lado material aqui que eu estou falando. Construção é o fazer a obra de Deus. É o fazer aquilo que você tem consciência que você foi chamado para fazer. Agora você tem consciência para ser chamado também para fazer. E de repente não faz, ou por relapso, ou porque não leva a sério. Se desperte enquanto é tempo e passe a construir. Valorize o chamado de Deus na tua vida, por mais ridículo que ele possa ser aos olhos das pessoas que te veem. Por mais que sejam razões de ser deboche, isso fará bem para você e para aqueles que te ouvirem. E sabe, muitas pessoas poderão encontrar salvação através do seu trabalho, da sua função, da sua construção. Noé construiu a arca, conseguiu salvar a família e os animais. Mas é claro que lá estava profetizado e Deus já tinha determinado que salvaria-se apenas Noé, a família e os animais. Conhecia o coração do ser humano. E Deus conhece o coração do ser humano. Não se deixe influenciar por aqueles que Deus sabe que tem o coração duro, que são impenitentes, que são rebeldes. Mas você que já ouviu a voz de Deus, não digo na literalidade da audição do som, mas através da fé do seu coração, volte a construir. E você que já está construindo, continue a construir. Não se deixe desanimar por causa de que sua vida esteja sendo ridicularizada por você estar se colocando de frente ao exército de Deus para fazer a vontade do reino de Deus, da vontade do Senhor Deus, aquilo que Ele te ordenou a fazer. No final de todo esse percurso, haverá um galardão para aquele que permanecer fiel até o fim. Que Deus abençoe, para que você tenha essa força para chegar até o fim da jornada, sendo bem-sucedido na sua construção, na sua função, na sua chamada, naquilo que Deus designou para a sua vida. Amém.